Olá, amigos e amigas, um bom dia, boa tarde e boa noite, dependendo de quando você estiver me assistindo. Estamos aqui iniciando mais uma gravação ao vivo no meu perfil no Instagram, @FelipeFNazarete. Mas em função de alguns vídeos que eu gravo no Reels aqui do Instagram, eu falei agora recentemente sobre traição. Na verdade, foi uma pergunta que me fizeram numa enquete que fica constantemente no meu story aqui, de as pessoas fazerem perguntas de modo que eu possa responder e postar nas minhas redes, né? E uma pessoa me postou a pergunta sobre o que ele faz pelo fato de ele ter traído a esposa. Ele se arrependeu, ele disse que mudou, mas a esposa não consegue ver essa mudança nele e não tem desejo de continuar o relacionamento. E ele então me perguntou o que ele faz. Então, vamos dar o pontapé inicial. Vou trazer aqui as questões, quero novamente deixá-los à vontade. Para quem desejar aqui interagir, a gente também vai conversando, ok? A primeira questão que eu vou comentar aqui diz o seguinte ponto, que foi uma das coisas muito comentadas lá, que é com relação à confiança, né? O estabelecimento de um relacionamento, o enraizamento da cumplicidade, né? A vida, né, gostosa e suave de parceria e companheirismo entre ambos, até que uma das partes, por alguma razão, se desconecta ao ponto de cometer uma traição na relação. Isso então produz um efeito bombástico. Isso porque, inclusive, em resposta, né, a esse rapaz que me enviou a questão aqui pela enquete que fica no meu store, ele perguntou o que eu faço, porque eu traí a minha esposa, eu me arrependi, mudei, mas ela não acredita que eu mudei. O que eu faço? E eu respondi a ele paciência, tentando dimensionar para ele a força e o potencial destrutivo que uma traição exerce num relacionamento, né? E a partir disso, muitos dos comentários foram falando acerca de confiança. E eu vou reproduzir alguns aqui que eu destaquei. Meu marido me traiu, ele se esforça, mas não consigo mais confiar nele. E acredito que nunca confiarei. E aí tem um outro que coloca da seguinte forma: fui traída, perdoei, mas as coisas não são mais como antes. Nunca será mais 100% confiança. E aí vem a pergunta: depois que perde a confiança, acabou para sempre? Vamos lá. A traição, ela é um dos acontecimentos mais bombásticos, destrutivos e danosos que ocorre dentro de uma relação. Isso porque a alma, ela vai criando enraizamentos, entrelaçamentos, e quando você abruptamente mete o machado em cima disso, você machuca a planta da alma, você traumatiza a alma. Ora, trazer essa ideia justamente para a ideia de uma planta, se uma planta ela está com um determinado desenho,
e você corta abruptamente os seus caules e tronco, se ela sobreviver, dependendo do modo como você a cortou e a decepou, ela não crescerá novamente com o mesmo desenho. Ela não crescerá novamente com o mesmo desenho. Dependendo do modo como ela for cortada, ela pode até sobreviver. Mas o que dali vai crescer a partir do que foi cortado não irá reproduzir o mesmo design, o mesmo formato daquilo que foi cortado. Não mais. Então, essa é uma verdade que todos precisam se conscientizar, sobretudo aqueles que traem. Os que traem, movidos pela culpa, eles tentam a qualquer custo, pelo desespero que é típico do remorso, tentar reconstruir ou reverter aquilo que se estraçalhou pelo impacto que a traição exerceu na relação. Mas o fato é, aquilo que foi quebrado não mais assumirá o mesmo formato e o mesmo contorno que tinha anteriormente. Portanto, a grande pergunta que se faz é, porque muitos comentários que eu observei quando se falaram sobre confiança, é como que sentenciando que nesses casos a confiança nunca mais será possível de ser resgatada. Nunca mais. E aí, meus amigos, eu discordo. Eu sou absolutamente solidário à dor, à força do impacto, ao destrutivo que a ocorrência da traição deflagra dentro de uma relação, na expressão e na espontaneidade da alma, sobretudo na alma da pessoa traída. Sim, eu sou solidário e eu entendo, eu particularmente eu já vivenciei essas duas dimensões. O meu primeiro casamento foi um laboratório de muitas aprendizagens, né? Então eu já traí e eu já fui traído. Já provei desse desespero dilacerante da culpa, tanto quanto já vivenciei essa dor acachapante da rejeição e da traição. Portanto, é óbvio que do ponto de vista imediato, sensorial, sobretudo nas imediações do impacto, do acontecimento recente da traição, não se tem como falar espontaneamente da restauração da confiança. Não tem. Porém, me valendo do que eu estava falando agora há pouco, da analogia que eu fiz, do relacionamento e traição com a botânica, com a dinâmica da natureza e das plantas, pelo modo como ela vai ramificando os seus ramos, caules e folhas, e quando você corta abruptamente aquilo, dependendo do modo como corta, se a planta sobreviver a esse trauma, ela não crescerá no mesmo design e no mesmo formato que ela se encontrava anteriormente. Portanto, nos valendo dessa analogia, não é possível, generalizar que em todos os casos é impossível resgatar a confiança. Porque isso não se aplica. De fato,
Isso é um fato para muitos casos. Tem pessoas que, como resultado desse impacto dilacerante provocado pela traição, isso forma um labirinto tão truncado dentro dela que ela não consegue mais encontrar a direção para sair daquela constante e opressora sensação de insegurança, de desconfiança, de tristeza, de nojo, de apatia, de distância que se cria. Mas nesses casos, eu quero comentar um pouco mais para frente quais seriam as decisões mais plausíveis a fim de que não se transforme a vida numa eterna masmorra. Mas não é porque boa parte dos casos é assim que a coisa acontece que então isso seja uma lei absoluta e universal para todos os casos. Porque por mais labiríntico que seja, né, esse caminho completamente complexo, né, da vida pós uma traição, da vida de casal pós uma traição, existe o caso de pessoas que conseguem encontrar uma direção, um ângulo, uma perspectiva, um olhar que favorece a elas o resgate de uma confiança. Só que aí vamos lá. Quando a gente começa a entrar nesse caminho, a expectativa da maioria é se utilizar como referência a confiança que outrora ela tinha, antes da traição. Mas como nós estamos dizendo, uma planta cortada, se ela sobreviver, ela vai desabrochar e ramificar num desenho totalmente diferente ao que ela tinha anteriormente. Nesse caso, inclusive, havendo verdade e potencial de entrosamento entre o casal com o baque de uma traição, a primeira manifestação psicológica é da ausência da confiança, mas havendo o potencial de ajustamento e entrosamento, essa confiança ela pode se reestabelecer, mas ela vai se reestabelecer num desenho e por um caminho totalmente diferente. E é isso que eu quero também complementar aqui. Felipe, você teria como esboçar um ângulo ou um possível caminho por onde a confiança poderia se reconstruir depois de ter sido quase que mortalmente ferida por uma traição? Olha, levando em consideração que foi feito, se deu tempo ao tempo para que se constatasse o real arrependimento do parceiro, deu-se tempo ao tempo para verificar dentro de si o real potencial do afeto ainda persistir após a bomba da traição, salvaguardando determinados critérios e elementos dessa natureza, a confiança ela pode ser reestruturada partindo do seguinte princípio: depois dessa traição, eu entendi que não é nessa pessoa que eu tenho que confiar. Eu posso confiar em Deus. Porque assim como a verdade se manifestou uma vez, ela há de se manifestar novamente se isso voltar a acontecer. E isso voltando a acontecer, espero que não, mas se voltar, então eu terei os subsídios para concluir
a inviabilidade da relação. Mas, se mediante essa primeira traição, eu ainda encontro dentro de mim e na postura da pessoa que me traiu subsídios que favorecem minimamente a continuidade ou a inspiração para mais uma tentativa, eu preciso trabalhar em mim para que essa minha escolha não seja um inferno, antes de tudo e sobretudo para mim mesmo. Isso porque ninguém tem que insistir no retorno de uma relação que foi marcada e estigmatizada por uma traição, por uma suposta necessidade de que você tem que comprovar o seu papel de boa moça ou de bom moço, dando uma segunda chance para a pessoa, porque fazer isso sob essa motivação é uma autossabotagem. Isso porque você vai transformar a sua vida no inferno e a da pessoa também. Daí que você acha que a pessoa merece, tudo bem. Mas tornar a própria vida um inferno, isso é uma autossabotagem. Portanto, não carece. Logo, se a gente se permite recomeçar, a gente precisa aprender a confiar de que o único que não nos trai e cuida da gente é o nosso bom Deus. E nele a gente pode depositar as nossas melhores e mais puras expectativas. No mais, tudo é falível. É depois de uma traição que a gente percebe que muito daquilo que a gente chamava de confiança no outro partilhava de uma certa idealização imaginária sobre ele. Quem já foi traído, perdoou, encontrou lastro de afeto dentro de si e continuou, sabe muito bem o que eu estou falando. Isso porque quando eu vi um mar de gente sentenciando a confiança como sendo algo impossível de se resgatar numa relação pós-traição, nesse caso, salvaguardando os devidos detalhes que eu falei aqui anteriormente, da pessoa se valer, primeiro de verificar os seus próprios afetos e depois de discernir a sinceridade, a postura, né, e o panorama geral do contexto da pessoa que traiu e está tentando reparar. Salvaguardando essa análise prévia, a confiança ela pode ser resgatada, mas essa confiança, ponto, é fato. Ela não será mais da mesma forma como ela foi um dia. Ela poderá nascer com um desenho diferente, né? Por isso é que isso porque eu digo para vocês o seguinte: esse sepultamento total da confiança em nome de uma pessoa que te traiu, dependendo do modo como você internalizar isso e generalizar isso para a sua vida afora, você pode até trocar de parceiro, você larga aquele e você assume outro, que de uma certa forma você vai se ver sempre com dificuldade para confiar. Porque a grande questão, aí já nesse caso, não é se você vai permanecer com o mesmo parceiro ou se você vai trocar. Repito, a gente precisa refletir no fato de que depois que a nossa primeira confiança foi traída e passou por esse golpe tão dilacerante da traição, seja você permanecendo com o mesmo parceiro, seja você trocando de parceiro,
essa dimensão chamada confiança, que é um substrato mínimo para a construção de qualquer relação, seja para dar continuidade a uma que já tinha ou para iniciar uma nova, essa confiança ela terá que ser reconstruída sob uma nova perspectiva, sob um novo ângulo. Eu digo isso porque, né, para que o trauma não se estabeleça, eu particularmente tomei para mim a seguinte verdade: ninguém tem o poder de me trair. Eu traio a mim mesmo. Eu sou o único que posso trair a mim mesmo. Portanto, eu não me permito sucumbir a nenhuma ansiedade ou insegurança de tentar controlar ou fazer gestão da integridade do outro, como sendo isso que vai garantir o que eu gostaria que ele fosse, ou como se isso fosse garantir o que eu sou. Não, o que eu sou está diretamente ligado ao que eu escolho. Agora, a gestão da integridade alheia, a gestão da integridade do outro pertence ao outro. E o que ele fizer dirá respeito a quem ele é e não a quem eu sou. Por isso, sob essa perspectiva, ninguém tem o poder de me trair. Eu traio a mim mesmo. Mas aí você me levantaria a questão: mas Felipe, as pessoas em geral elas pensam que quem trai é o esperto e o traído é o otário. Ora, isso não é uma verdade só porque a maioria pensa assim. Inclusive, o que a maioria pensa é altamente recomendável se colocar sob o escrutínio da reflexão e do questionamento. Agora, isso só será uma verdade para você se você encará-la como tal. Porque, para mim, sobretudo do ponto de vista de uma análise existencial, essa proposta de que o traidor é o esperto e o traído é o otário é a balela mais tosca que se possa imaginar, porque na prática existencial e anímica da coisa a dinâmica é outra. Existe muita dignidade para o traído se ele souber se portar como tal. E é tremendamente dilacerante e às vezes até enlouquecedor para quem trai, dependendo do modo como a situação é tratada. Portanto, todo ponto de vista é apenas a vista de um ponto, só depende do ângulo por onde você está olhando. E é modificando esse ângulo que então uma nova formatação de confiança vai surgindo. É quando a pessoa mais amadurecida, ela vai entendendo que a pessoa a quem ela mais tem que fiscalizar é ela mesma. Porque não há nada em oculto que não venha a se revelar. E a verdade que se manifestou uma vez, ela vai se manifestar novamente. E o grande problema é como você responde e o que você faz quando a verdade se manifesta. Aí, nesses casos, alguns tapam o sol com a peneira, outros, ignoram, outros partem para uma briga extremamente tóxica, descontrolada e descabida, mas continua junto. Ou seja, são aqueles que promovem um verdadeiro inferno sem levar em consideração que ele será habitante desse mesmo ambiente que ele mesmo está criando. Ele já foi vítima de uma agressão e, como resposta, é ele criando um ambiente 5, 6, 10 vezes pior, onde ele mesmo será participante desse ambiente que ele estará criando. Se isso não for autossabotagem, o que isso será? Portanto, a confiança ela pode novamente nascer, mas ela nascerá sob um novo olhar.
E só assim a confiança pode se restabelecer. Agora, isso vai ser muito difícil se você ficar se consumindo com uma nostalgia daquela confiança idílica, poliana, em que você idealizava tanto a pessoa que estava ao teu lado que é como se ela fosse uma extensão imaginária de você mesma. Desculpe, meu amigo e minha amiga. Se esse tipo de relação imaginária fantasiosa com o outro foi profundamente chacoalhada e quebrada, isso não é necessariamente ruim. Não estou dizendo que essa relação imaginária com o outro precisaria de uma pancada dessa natureza para poder amadurecer. Não. Essa relação imaginária com o outro poderia amadurecer de inúmeras outras formas, né? De preferência sem esse tipo de apunhalada pelas costas. Mas se assim recebeu, a confiança ela pode renascer, mas definitivamente ela será diferente. Então esse é o primeiro ponto que eu queria comentar sobre uma das coisas que foram muito debatidas lá nesse vídeo no meu canal lá no TikTok. Segundo item aqui que eu também quero comentar. Por que as pessoas só se arrependem depois que são descobertas? Porque na hora ali nem lembra que está num relacionamento. Esse foi um dos comentários feitos lá. Aí meio que na mesma modalidade, eu até coloquei aqui linkado, veio um outro comentário. Na verdade, quem é pego no pulo, quem é pego pulando a cerca, né, e diz que se arrependeu, na verdade ela só está com remorso, porque foi descoberta. E ficou com vergonha e tem medo de perder a pessoa. Todas essas colocações aqui seria um tremendo equívoco da minha parte desqualificá-las como um todo. Elas possuem um fundo de verdade, mas eu apanhei essas duas colocações aqui porque a gente precisa refletir sobre elas. Se a gente for olhar no quadro geral da vida, boa parte das vezes a gente só se converte do nosso mau caminho quando aquele caminho produz algum tipo de inconveniente ou padecimento na nossa vida. É assim com tudo. A maioria, enquanto ninguém está vendo, enquanto ninguém está sabendo, no início tem até uma certa turbulência de consciência, mas depois ela vai tendo a ligeira sensação de que ela pegou a manha da coisa, ou de que ela está para além do bem e do mal, ou de que ela aprendeu como que faz, e vai desenvolvendo um certo cinismo na coisa. E isso com relação a tudo. Com relação a dinheiro, com relação a relacionamento, com relação a negócios, com relação a uma série de maracutaias que, porque dá certo, e de uma certa forma a consequência que se diria que aconteceria não acontece de imediato, boa parte das pessoas vão se deixando levar. Então, dizer por que as pessoas só se arrependem depois que são descobertas é porque, na maioria das vezes, todos nós funcionamos assim. Difícil ter uma pessoa que é molestada por uma crise pessoal de consciência, mesmo sem ninguém saber, ela mesma toma a iniciativa de ir lá e trazer a coisa para a luz para que a coisa possa ser tratada. Sem dúvidas
que uma dinâmica como essa, ela aponta muito mais a produção de um verdadeiro arrependimento, sem dúvidas. Mas não é porque uma pessoa entrou em crise, culpa, e toda aquela manifestação do arrependimento só quando foi descoberta, que não necessariamente ela não possa mudar. O fato é que, se ela mudou ou não mudou, só o tempo poderá dizer. Como essa aposta coloca em xeque, né, justamente o ônus da nossa energia psíquica e dos nossos sentimentos, existe muita gente que acha um preço muito caro a ser pago para arriscar, observar com o tempo se o sujeito mudou ou não mudou. E a partir daí, todo o meu respeito faz parte. Agora, tem pessoas que até pelo modo como aconteceu, o contexto geral do que aquela pessoa é, o modo como era o entrosamento delas, a história que elas tinham juntos, ou seja, não pelo comportamento em si, mas pelo contexto como um todo, ela resolve prosseguir. Essa pessoa então está dando tempo ao tempo, e só mediante essa observação será possível constatar se a pessoa realmente mudou ou não. Agora, sem dúvida, meus amigos e amigas, que tem muita gente cuja integridade só é movida se ela é flagrada ou percebida. Não tem outra história. Inclusive, né, essa segunda colocação aqui que foi feita lá, na verdade, quem é pego no pulo e diz que se arrependeu, na verdade ela só está com remorso porque foi descoberta e ficou com vergonha e tem medo de perder a pessoa. Essa dimensão aqui, ela retrata uma reação muito frequente e pertinente. Isso porque quando a pessoa é descoberta, esse descobrimento faz com que o olhar do outro cumpra uma função de espelho para ela mesma, de modo que ela fica de frente para com seu próprio juiz interno. E isso então cria um sentimento abrupto de culpa, vergonha e desespero, que a reação mais imediata é a pessoa pedir desculpas e querer retratar. Porque nós temos uma dificuldade inata de viver com o peso dilacerante da culpa. Ou a gente quer se sacrificar para nos redimir e aliviar esse peso, ou a gente transfere e vai tentar remanufaturar a história todinha para culpabilizar o outro e aliviar a própria carga. Esses, em geral, são os mecanismos de defesa para o sujeito se desvencilhar do turbilhão de conturbação que é formado após uma traição, após uma descoberta. Agora, de fato, essa consternação da pessoa assim que ela é descoberta simula a ideia de um arrependimento. E no modo como ela chora, e no modo como ela fica compungida, e no modo como ela às vezes assume até um papel e um comportamento que ela nunca assumiu na relação, porque isso eu já ouvi muito, né? Felipe, ele sempre foi altivo, prepotente, extremamente confiante, mas depois que eu peguei ele no flagra, meu Deus, ele virou um cachorrinho mansinho com o rabinho entre as pernas, completamente submisso. Ah, Felipe, isso só pode querer dizer que ele se arrependeu. Não necessariamente. Tudo isso é a fenomenologia do efeito rebote da pessoa ter sido flagrada
naquilo que já operava como uma transgressão da própria consciência dela, mas estava sendo viabilizada pelo oculto, pelo escondido, pelo segredo. Porque a maioria das pessoas trabalha numa relação de projeção com o olhar do outro como o fiscal dela mesma. Então, se não tem ninguém olhando e ninguém sabendo, a maioria sente uma estranha liberdade para soltar as frangas e dar vazão a certos sentimentos e fantasias que ela não tem noção da atuação desse tipo de impulso nela. E aí, quando ela, achando que está no controle da situação, ela tenta se mexer, ela se dá conta que já tem mais da metade do corpo enfiado na areia movediça. E aí é que começa o efeito cascata do transtorno todo. Portanto, essa reação inicial, pós-descoberta, pós-descortinamento da transgressão do outro, e esse outro entrando numa profunda consternação, de auto-humilhação, de expressões de arrependimento, de pedido de perdão, de se tornar uma pessoa que era tão distante, distraída, se tornar da noite para o dia solícita e completamente atenciosa. Ou seja, esses movimentos que Jung chamava de enantiodromia, que é a conversão no seu oposto, é o tal do que sai do 8 e vai para o 80, tudo isso, até pelo fato da pessoa que foi traída ainda estar afetivamente envolvida e muito dolorida com a descoberta e com a sensação de rejeição que aquilo provoca, essa consternação da pessoa que traiu, ela tende a configurar a ideia de um arrependimento, principalmente se a discrepância pelo modo como a pessoa que traiu se comporta se torna muito acentuada em relação ao modo como ela se comportava anteriormente. Só que isso que acontece assim de maneira muito intensa e muito abrupta não é o indicativo mais seguro que de fato a pessoa mudou. Não. Aí a nossa amiga aqui que escreveu lá no fórum, ela tem razão. Em geral, isso são manifestações iniciais de um remorso, de um desespero. É o espancamento do próprio juiz interno da pessoa que traiu sobre ela mesma e que fica constantemente refletido no olhar da pessoa que foi traída. E isso, então, instaura uma atmosfera de juízo sobre a pessoa que traiu e que, então, leva boa parte das pessoas nesse tipo de condição a uma mudança abrupta do seu comportamento, mas isso ainda não é arrependimento. O arrependimento propriamente dito, porque aí você então falaria: Felipe, então qual o melhor indício de arrependimento que a gente possa ter nessas horas? Se não é esse comportamento, né, extremamente contrito e atordoado da pessoa, porque chega a dar dó. Dá dó. Imagina. Eu recebo muito relato de mulheres, vão dizer: Felipe, eu nunca vi o meu marido chorar. E quando eu descobri, meu Deus, chorava como uma criança na minha frente. E isso deixa, né, até a pessoa traída, embora dolorida, desconcertada na situação. Né? Porque sendo uma pessoa de bom coração, ela não necessariamente vai querer se valer dessa vantagem moral para então espizinhar, mas ela então fica desconcertada com o que ela vê. E tem pessoas que inclusive ameaçam abrir mão da própria vida, porque fez o pior desastre que poderia fazer, e vai fazendo comentários: eu acho que eu estou enlouquecendo, se eu pudesse voltar no tempo eu faria tudo diferente.
E eu não estou aqui dizendo que esse desespero seja hipocrisia. Não. Essas emoções, elas são verdadeiras em muitos casos de pessoas que são flagradas ou descobertas na sua condição de transgressão. Mas isso não necessariamente reflete arrependimento. Arrependimento, ele vai acontecer. Ele se evidenciará como tal. Será justamente no tempo e no momento em que a poeira novamente abaixar. Novamente abaixar. Quando os efeitos dilacerantes dessa culpa e desse juízo sobre ela mesma se acalmar. Quando, porventura, a pessoa que ela traiu a perdoar e resolver continuar, e tudo começar, então, a criar um novo ambiente de tranquilidade, sem mais aquelas repercussões do que remontava ao acontecimento da traição. E aí ela começa a haver devolvido dentro de si a sensação de que ela não tem mais o risco de perder a sua parceira novamente. E quando então tudo começa a demonstrar e a trazer a sensação de que se normalizou novamente, é apenas nesse cenário que a gente pode realmente observar se uma pessoa se arrependeu. Isso porque, nesses casos, existem muitos arrependimentos, mas que na verdade são apenas remorsos, cuja a integridade da pessoa culpabilizada por aquilo que fez só dura enquanto ela está sendo massacrada pela culpa e pelo juízo produzido pela situação. Mas quando a poeira baixa e tudo se normaliza, o arrependimento ele vai se configurar como tal, se mediante o ressurgimento de uma nova oportunidade, de um novo impulso e de um novo contexto, agora, ali, naquele patamar, sem mais sentir as agruras da culpa, sem mais sentir o julgamento da esposa ou do parceiro, né? Sem mais perceber elementos no seu cotidiano que o remetam para uma condição de vergonha e de dor, ele der para aquela oportunidade uma resposta diferente. Aí sim nós teremos um arrependimento. Porque boa parte daquilo que a gente qualifica como arrependimento, ele acontece pelo fato, geralmente por duas razões. A primeira é pela pessoa estar ainda algemada a um sentimento ainda muito vivo de culpa e de consternação por aquilo que ele fez. Um segundo lugar é que depois que a pessoa que foi traída perdoou, ela então, enganadamente, para não vivenciar supostamente novamente essa dor, ela passa a fazer uma fiscalização tal que, em função dessa fiscalização, a pessoa que traiu, ela fica melindrada de dar esse passo novamente. E aí tudo isso fica caracterizando a ideia de que foi arrependimento mesmo da pessoa que traiu, mas não foi não. É só o fato de que a pessoa não viu ainda uma nova oportunidade. Porque arrependimento é quando a pessoa tem uma nova oportunidade, está tudo tranquilo, naquela oportunidade existe uma boa probabilidade de ninguém ficar sabendo e ela
conscientemente, mesmo não tendo os afetos ainda consternados, mas por um princípio de consciência, ela diz não. Aí nós temos um arrependimento. Por isso é que essa questão aqui, por que que as pessoas só se arrependem depois que são descobertos? Responder a essa pergunta também é porque boa parte dessas pessoas não tem a menor noção do dilaceramento que uma traição provoca. Não tem. Eles não têm a menor noção. De modo que muitos, vivendo concentrados apenas nas próprias carências, nos próprios impulsos, nos próprios dilemas, e que, diga-se de passagem, que eles não pedem ajuda, eles não procuram ajuda e eles não procuram resolver, aquilo crescendo dentro disso começa a gerar neles uma necessidade de compensação. Como a esposa é alguém que habita o cotidiano real dele, ela não consegue ter uma participação nessa fantasia que produza nele a devida compensação em relação às frustrações do dia a dia que ele mesmo alimenta dentro dele. Ele não resolve, se auto-encurrala e alimenta dentro dele. E é justamente esse mecanismo de auto-boicote que deixa ele vulnerável para essas tentações de relações e compensações casuais, que seria mais como um desestressante do modo inabilidoso com que ele lida com seus próprios sentimentos. Né? Em boa parte dos casos eu enxergo isso, inclusive tem alguns casos até muito bizarros, né? De camaradas que culpabilizam a esposa porque eles traíram ela. E ainda diz, olha, eu não tenho nada do que me arrepender, porque você é isso, você é aquilo, você... E eu fico impressionado como essas mulheres compram o barulho desses caras. Né? Mas... se arrepender apenas quando for pego, a gente precisa levar em consideração todos esses fatores. Pouquíssimos são os que se arrependem. São os que se arrependem por conta própria, apenas por um molestamento da própria consciência, independente de terem sido pegos. Poucos. Né? Agora, existe a possibilidade, tá, de pessoas, tendo sido descobertas, se arrependerem com o tempo. Existe, mas isso só dando tempo ao tempo para observar. Porque como foi comentado aqui, até pelo comentário que foi feito lá no fórum, a maioria, quando é descoberto, a primeira reação que ela transparece está mais ligada ao que seja remorso do que arrependimento. Porque arrependimento só será comprovado como tal se depois da pessoa estar inserida novamente num contexto onde tudo está no seu devido lugar e normal, ela, por uma questão de princípio, negar a oportunidade que seduz e que chama ela a fazer aquilo que ela já tinha feito anteriormente. A Vanessa, minha colega aqui de trabalho, gente querida, ela diz o seguinte: tem uma paciente que não consegue esquecer a traição do marido. Ela tem muita raiva e diz não conseguir esquecer essa traição. Joga sempre essa situação na cara do marido. Ela diz que acha que nunca vai conseguir esquecer essa traição. Ela traz que não sabe como se livrar desses pensamentos que rondam a cabeça dela. Ela diz que fica se questionando o porquê dessa traição. Vanessa, em relação a essa situação que você trouxe,
é preciso, em primeiro lugar, perguntar há quanto tempo aconteceu essa traição. Ah, Felipe, tem menos de um ano. Se tem menos de um ano, minha amiga, tudo o que você descreveu aqui acerca do relato dela é normal. Faz parte. Traição, como até eu disse no vídeo que foi postado aí no meu Reels, é um golpe dilacerante na alma cujas repercussões são imprevisíveis, né? E disparam dentro da gente uma série de sentimentos e de sensações. Agora, se já fazem mais de um ano, 2, 3, 5 anos que isso aconteceu, então, como dizia um amigo meu, tem alguma coisa errada e que não está certa. Porque aí, nesse sentido, se valendo de um acontecimento, ela resolveu continuar, mas ela está se boicotando nessa relação. Isso porque existe muita traição que provoca na pessoa, pela experiência traumática do efeito que a traição deflagra, uma estigmatização na autoestima. De modo que a pessoa fecha uma formação de compromisso psicológica com aquela dor e ela passa a se boicotar de duas maneiras. Primeiro, se rebaixando e se sentindo inferiorizada o tempo todo. Segundo, se sentindo o instrumento do juízo que, por consequência, ela vai passar o resto da vida infernizando aquela pessoa como vingança por aquilo que ela fez contra ela. Esses dois caminhos são autossabotagens clássicas. Por quê? Por causa do comportamento do outro, é deflagrado dentro da pessoa que é traída uma reação comportamental que coloca ela numa produção de atitudes cuja reverberação dentro dela só provoca inferno e tumulto. Nesse caso, dependendo do tempo decorrido em que essa traição aconteceu, por exemplo, foi colocado aqui, ela descobriu que ele frequentava a casa de prostituição por 4 anos. Isso é muito... E faz 1 ano que ela descobriu. Aí, Vanessa, você já traz 2 aspectos que são também muito interessantes. Primeiro é o tempo. Tem muito pouco tempo. O impacto da notícia é muito violenta para muito pouco tempo. E tem também a natureza daquilo que foi descoberto. O cara já estava frequentando casa de prostituição por 4 anos. Então, foram 4 anos dissimulando, 4 anos disfarçando, 4 anos se entregando para uma natureza comportamental que vai produzindo inúmeros desvios. Tudo isso assume uma conjuntura e uma proporção tal que isso tem um poder de dilaceramento e de distorção muito grande. Aí você vê, né? Isso mesmo, ela traz como uma vingança. Esse é um dispositivo de auto-boicote muito grande, porque nenhuma vingança deixa imune e ileso o vingador. E a pessoa ela passa a idolatrar tanto a dor que ela sente que ela entra num processo de retroalimentação, de se condoer para ter subsídios para odiar. E naquilo em que ela odeia, ela precisa cultuar a própria dor para sustentar a intensidade do ódio. E aí, por causa de um comportamento translocado, imaturo de uma pessoa, do outro, de uma outra pessoa, ela então abraça e se entrega para uma disposição mental altamente destrutiva e complicada para ela mesma.
A verdade é que ela precisa enxergar que, seja continuando ou terminando, isso não é uma coisa que ela se faz para ele, isso é uma coisa que ela tem que fazer em primeiro lugar para ela mesma. Porque depois de ter sido traída, foi isso que ela perdeu. Ela se perdeu de si mesma. Porque a dor do que foi dilacerado dentro dela tinha muito de uma idealização imaginária sobre o marido ou sobre a própria ideia de casamento. Que de tão idealizado que era, quando ela foi confrontada com um golpe dessa envergadura e que a colocou de frente com o desmantelamento de todo aquele castelinho de fantasia imaginária que ela projetava sobre a relação e sobre aquela pessoa, ressentida pelo modo como ela foi lançada e arremessada para o chão da verdade, então agora ela quer se vingar, ela quer retaliar, mas é isso que ela precisa enxergar. Que tudo o que ela pensa perpetrar sobre o outro, ela está fazendo, antes de tudo e sobretudo, sobre ela mesma. Sobre ela mesma. E essa é uma das grandes pegadinhas dentro desse contexto de traição. Vanessa, minha amiga, muito obrigado por você ter trago aqui uma situação que ajudou em muito para complementar aqui a nossa live. Valeu mesmo. Mas eu vou ter que fechar aqui porque nós já extrapolamos o nosso período regulamentar e nós vamos dar continuidade a esse assunto que eu acho que tem muita coisa bacana para a gente refletir e conversar aqui. Eu quero só agradecer de coração a companhia. Por exemplo, até o Everton colocou aí, quando é a mulher que trai, é a mesma lógica, Everton. Só inverte a coisa. Mas olha, Everton, traz essa questão na semana que vem ou no nosso próximo encontro aqui, porque tem algumas variáveis e que vai ser interessante a gente discutir, porque quando é a mulher que trai, existem dinâmicas psicológicas diferenciadas e que é interessante a gente conversar. A sua questão, embora seja bem concisa, ela traz oportunidade para reflexões bacanas, viu? Tá bom, Everton? Faz isso então pra gente? Gente boa, é isso. Muito obrigado pela participação, pela audiência de vocês. A gente se fala e com a graça de Deus a gente se encontra na próxima quarta ou numa próxima quarta aqui com esse mesmo tema. Um beijão para vocês e uma excelente semana. Valeu, gente boa!